família tem tudo a ver com a religião, né? Nós somos seres religiosos, né? Independentemente da religião que a gente professa, né? A religião ela impera dentro da família, e não pode ser diferente, até porque é isso que a própria religião propaga, né? Agora, o que a gente não pode confundir é entre o que a religião propaga, né, e aquilo que você realmente pratica dentro da sua família, dentro da sua casa, né? Existem processos de relacionamento que são muito estremecidos, né? Processos difíceis, né? Mas isso não impede que você tenha a família, né, estruturada. A questão é como e com que qualidade você quer ter esse relacionamento na família e com que qualidade você quer que essa família esteja estruturada, né? Antes de mais nada, vem aquela máxima, né? Nada como uma boa comunicação para a gente poder tentar resolver uma série de situações que normalmente aparecem durante os relacionamentos familiares, né? O que a gente sabe, que a gente tem conhecimento, é que na grande maioria das vezes as comunicações são truncadas, né? E talvez uma das piores é que todo mundo quer ter razão, né? São pontos de vista diferentes, são situações, características, né, diferentes de cada pessoa, né? Mas que teoricamente já era para ser, sob certos aspectos, sanado e entendido, porque para isso que existe o namoro, o noivado, né, para finalmente se casar, né? Antigamente existem casos aí de 5, 10 anos entre namoro, noivado para se casar, né? Hoje em dia as coisas são muito mais rápidas. Mas eu acho que as pessoas acabavam não se conhecendo mesmo em 10 anos, Sim. Porque diz que as pessoas se conhecem apenas quando comem muito sal juntas, não é verdade? Esse é o ponto que eu queria chegar, mas não necessariamente, né, esse tempo alongado, né, de convivência, que na realidade não era uma convivência, se você para analisar como é que era o namoro antigamente, como é que eram os noivados antigamente, né? E quando eu estou falando antigamente, você coloca aí de 50 anos para trás, né? O que eu estou dizendo é justamente o contrário. No namoro, ninguém conhecia ninguém naquela época. Não, hoje em dia a gente não consegue conhecer, exatamente. É só quando naquela casa, época vai os morar namoros junto, como é que eram feitos, né? né? Era o casal, um sentado na ponta do sofá, o outro sentado na outra ponta do sofá, o pai, a mãe, a avó, os irmãos, tudo sentado entre eles, né? Todo mundo conversando. Até o cachorro, né? Conversando. Nem televisão tinha naquela época, era rádio, mas existia uma situação diferenciada, era bem claro o papel de cada um, né? E isso era importante, né? Família era primordial, os processos que se utilizavam naquela época eram bem claros, né? O papel de cada um dentro da casa. E aí vinha aquele detalhe, né? Religiosamente falando, era assim que tinha que ser, e as pessoas aceitavam aquilo com uma naturalidade e em contexto. Os tempos passam, as condições mudam e principalmente a maneira de pensar, o nosso dia a dia, as formas pelas quais as coisas acontecem, e você se apropria de informações e tudo mais, acabam, querendo ou não, moldando novas pessoas, novas maneiras de pensar e novas situações. Você diz que a família, ela tem, os membros da família acabam tendo outros papéis hoje em dia? Sim, diferentes daqueles de antigamente. Com certeza, até porque, se você para analisar, antigamente sempre foi assim, né? Existiam duas pessoas centrais na casa. As pessoas centrais na casa eram o pai e a mãe, cada um com as suas tarefas bem definidas. O pai provedor e a mãe cuidadora, ponto, né? Bem claro. Com o passar do tempo, a mulher começou a se desenvolver também intelectualmente dentro do processo social e começou a querer galgar novas posições que são perfeitamente aceitáveis, sem problema algum, só que aí começa a abrir algumas lacunas. Se eu vou trabalhar fora, quem é que vai cuidar de determinadas situações dentro da casa? E isso não ficou bem claro na época, né? Que talvez alguns maridos tivessem que fazer algumas partes dentro de casa, né? E com isso começam as questões dos relacionamentos. Aí já começa, né, essa situação. A partir da década de 50, 60, porque foi assim, na Segunda Grande Guerra Mundial, né, os homens estavam aonde? Na guerra. Na guerra. Quem é que tinha que trabalhar? Quem é que sustentou a fabricação nos Estados Unidos e no resto do mundo, né, nas empresas que fabricavam? As fábricas, né? Eram as mulheres. Então, foi a força de trabalho que trouxe, né, uma ajuda para a vitória dos aliados. Agora, acabou a guerra, e aí? O que eu vou fazer? As mulheres aprenderam a sua independência, normalmente os maridos estavam fora, elas tinham as suas independências com outras mulheres, outras relações, e agora eu vou voltar para dentro de casa, para o meu bunker,
Olha, meu não, o bunker do meu marido, tá certo? E eu vou ficar quietinha lá? Não, não teve jeito. Foi o mesmo processo que aconteceu com relação à guerra do Vietnã, né, dos jovens, né, a rebelião que teve entre eles. Por quê? Porque quando eles voltavam da guerra, os pais ainda queriam mandar neles, né, da maneira como eles eram ainda crianças. Eles já não eram mais crianças, e eram muitos. Então começou a haver esse tipo de rebeldia, de relacionamento também por parte dos jovens a partir da década de 60 e mais notadamente de 70. Né? Então, por isso os grandes movimentos na década de 60 que rodaram o mundo, França, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, né? Não podemos esquecer, o Brasil também foi um fator importante de rebelião aqui dentro dos jovens. Né? Quer dizer, então, tudo isso leva você a ter uma nova estrutura familiar, uma estrutura de novos pensamentos, novas dinâmica diferente, né? Completamente. Só que as pessoas não estavam preparadas para isso. Quer dizer, na realidade, a gente foi na tentativa e erro. Né? Quer dizer, ninguém sabia como mudar o status quo de 50, 60 anos atrás. Isso foi acontecendo naturalmente, mas da mesma forma não tão naturalmente assim. Foi, entre aspas, apanhando, né, que a gente teve que moldar o sistema. E hoje temos o que nós temos aí. Não é o melhor, não é o ideal, mas até a gente não sabe como é que vai trabalhar isso. Né? Os relacionamentos dentro de casa, eles passaram por uma série de processos, principalmente na questão dos jovens, né, dos filhos, né? Novos conceitos, novos processos psicológicos, não pode isso, não pode aquilo, novos estatutos de criança, novos processos governamentais para tomar conta do seu filho dentro da sua casa, até dizer como você tem que cuidar do seu filho. Quer dizer, então, tem uma série de coisas de ingerência, né, que realmente acaba levando a família a começar a não saber para que lado olha. Mas uma coisa é certa, né, isso eu li uma vez, fala assim, toda vez que o governo começa a dizer muito o que você tem que fazer, pode ter certeza, ele não está cuidando daquilo que ele tem que fazer. O problema é dele. Ele tem que cuidar das coisas que lhe são competentes, e não ficar dizendo como uma família tem que criar os filhos. Né? Então, é aquela famosa lei da palmada. Então, isso aí são processos internos de uma família. As pessoas confundem, né? Estatuto de criança, confundem as questões quando você, entre aspas, não pode bater no filho, você não pode espancar o seu filho. Essa que é a grande diferença. O abuso da violência. Que tem que ser, o excesso. Exatamente. Tem que ser rechaçado sempre, né? Não estou aqui preconizando bater em filho, né? Nada disso, tá? Entendemos. Exato. Agora a questão é assim, uma palmada bem dada na hora certa, no lugar correto, eu garanto para você que vai fazer o seu filho respeitar melhor você. Tá? Isso é importante, porque hoje em dia os filhos não estão respeitando os pais. Se filho não respeita o pai, o filho vai respeitar quem? Nem semáforo. Nem semáforo, né? E aí mas aí já entra um outro processo, já é outra questão, mas parte dessa educação. Quando eu sou permissivo dentro de casa para fazer algumas coisas, né? Você pode ter certeza, eu vou ser permissivo com várias coisas fora de casa. Né? Então, aquele famoso detalhe diz assim, eu avanço o sinal às 3 horas da manhã porque não tem ninguém. Ok, aí você vai começar a avançar às 2, depois à 1, depois à meia-noite, 10 horas, daqui a pouco você está avançando o sinal às 7 horas da manhã. Então, o processo que o ser humano utiliza para se fixar dentro de normas e regras, né, é muito fácil de ser burlado. Tá? E isso é dentro de um foro da pessoa, é interno da pessoa. Quanto mais valor ela dá para determinada coisa, mais ela se padroniza. Quanto menos valor ela dá, mais ela se abre a romper esses padrões. E a nossa sociedade está totalmente dessa maneira. Não existe limite dentro de casa. Se não tem limite dentro de casa, como é que eu quero ter limite fora de casa? Tudo é permitido dentro de casa. Hoje nós temos a síndrome do imperador. Né? A síndrome do imperador são aqueles filhos que mandam nos pais. Eu nunca vi minha mãe, meu pai falar assim, eu não aguento com meus filhos. Nunca. Porque eles tinham controle sobre o processo. Filho não pode mandar em pai. Isso tem que estar bem claro na sociedade. Né? Filho foi feito, né, para, entre aspas, ser gerado, criado com amor, com carinho, né, mas dentro de limites, até porque eles não os têm. Eles têm que ser educados. Sim, na realidade a gente tem que entender que o ser humano, ele naturalmente nasceu para burlar regras. É natural do ser humano, por isso que nós chegamos onde nós chegamos. Tá? Só que tem um detalhe, a sociedade que nós vivemos, ela estabelece padrões, e as pessoas precisam se aceitar esses padrões para viver bem em sociedade. Agora, isso não quer dizer que você não possa romper esses padrões. Agora, o rompimento desses padrões tem que ser dado dentro de uma consciência, dentro de uma aceitação de convivência pacífica, ordeira, né, e social. E dentro de um certo bom senso também. Com certeza. Não é verdade? Né?
Porque eu acredito, inclusive, que os filhos que mandam nos pais, os chamados imperadores, Sim. como você está dizendo, são filhos que se sentem abandonados no final da história. Porque eles não têm quem diga para eles o que é certo e errado. A criança, por que existe até o processo neurológico não está preparado para decidir. Ela não tem como decidir. Mas vai um pouquinho mais longe do que isso, tá? Não é só essa parte. É porque assim, essa síndrome do imperador é porque o pai não quer, primeiro, ter o trabalho de educar como precisa. Fala não. Segundo, o pai às vezes não sabe os limites. Terceiro, aí vem isso que você falou, a culpa do pai não estar com os filhos. O pai e a mãe, tá, gente? Por favor, não é só Sim. o pai não. Tá? Ele não estar com os filhos e com isso ele se torna permissivo. Essas três questões é que levam à síndrome do imperador. Tá? Sim, mas o que eu estou complementando, o seu raciocínio é o seguinte: quando a criança decide a vida dela, o que ela vai fazer, o que ela não vai fazer, e aí ela impõe isso para os próprios pais, na verdade, ela está se sentindo abandonada. Ou então sem limites, porque os pais não têm coragem de dizer para elas limites, porque é cômodo para ele dar simplesmente um computador, dar um celular para um filho de 2, 3, 4 anos ficar brincando de joguinho, para ele não, entre aspas, não É muito mais fácil falar ficar... sim do que falar não, Exato, né? com certeza. Agora, ter filho não é só criar, tem que educar também, né? É fundamental. Mas e essa é a diferença. muito bom.